Então, a Não é gra... para ficar. isso. Quem desejar fechar sua câmera, nós estamos gravando a reunião, tudo bem? Então, eu vou desabilitar as câmeras de vocês, ok? Todo mundo com os microfones fechados. Eu nem falei boa noite com você, Luiz. Boa noite, bem-vinda. Nem você me fechou. Pois foi automático, foi geral. Mas é já que a gente vai ter um momento para todo mundo falar, tudo bem? Então, senhoras, senhores, é uma honra, é um prazer recebê-los aqui mais uma vez na nossa Escola de Líderes do Direito na Escola, hoje já na nossa terceira reunião. Teremos uma quarta e uma bônus no mês de maio, então o mês de maio vai ser intenso de muito conteúdo. Na semana Na primeira semana, nós estudamos sobre a coragem para liderar, a partir de um livro maravilhoso de Brené Brown, e eu fui o facilitador, né? Eu não vou falar palestrante nem professor, porque foi um bate-papo. E na semana passada tivemos um módulo sobre estratégia política na filosofia ocidental com Maquiavel e também nos orientais, com o livro Arte da Guerra. E tivemos um filósofo especial, que foi o professor Gustavo Lacerda, que veio estar aqui conosco. E hoje temos uma presença mais do que especial de alguém que fez acontecer a liderança para jovens e adolescentes e ainda faz. Agora, de um outro lado, em uma outra realidade social e econômica. A Kátia vai apresentá-lo. Kátia é a nossa vice-presidente da Comissão Estadual de Direito na Escola. Mas eu quero desejar a todos vocês que estão aqui uma excelente noite, a quem também assiste a nossa gravação. Eu sou o professor Luiz Hernandes, sou presidente da Comissão de Direito na Escola da UAB de Minas Gerais. Acolho vocês com carinho e agradeço nominalmente ao nosso presidente da Seccional Mineira, Dr. Gustavo Chalfun, pela confiança que em nós foi depositada. Também agradeço nominalmente ao professor Lucas Andrade, o grande idealizador deste movimento que a gente carrega aqui, no nosso coração. É o direito na escola. Doutora Kátia, a palavra é sua, a mediação deste encontro é seu, é sua. Doutora Kátia mostrando sempre o protagonismo feminino que nós precisamos na nossa comissão. Obrigado a todos, eu vou me esconder para que vocês possam brilhar, tudo bem? E vou pedir a todos microfones fechados, câmeras fechadas. No final da reunião, a gente abre para fazer aquela foto bonita e para bater um papo, tudo bem? Participações por enquanto pelo chat. Kátia, é com você. Tá mutada, Kátia, desculpa. Acho que eu mutei todo mundo sem querer te mutei. Tranquilo, desculpa. Muito agradecida, Luiz, por toda a acolhida, todo o carinho de sempre. Eu aprendo muito todos os dias com você e com os nossos mestres, né, Dr. Lucas Andrade. Também quero agradecer ao nosso presidente, Gustavo Chalfun, ao Dr. Sérgio Leonardo, que sempre apoia o nosso programa. E é com grande satisfação que iniciamos a nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Este é um espaço dedicado à construção do conhecimento, à escuta ativa e à troca de experiências enriquecedoras. O tema que abordaremos nesta ocasião possui elevada relevância acadêmica e prática, especialmente no contexto atual. Vamos aprofundar a nossa análise e promoveremos um debate ainda mais qualificado. Temos a honra de contar com a presença do nosso convidado especial e convido a todos os presentes. Eu abri até a câmera aqui no meu desktop para poder ver vocês, né, o rostinho de vocês.
me convido a todos os presentes a participarem ativamente, formulando perguntas, compartilhando reflexões, mesmo com as câmeras desligadas, e vamos aproveitar a oportunidade deste diálogo. O conhecimento se fortalece quando é construído de forma colaborativa. Agora gostaria de apresentar a vocês o professor Willer Assis da Silva. Ele é pedagogo, especialista em gestão de educação à distância pelo Senac-MG, especialista em gestão escolar integradora, gestor por mais de 25 anos no Centro Salesiano do Menor, assumindo cargos de educador, coordenador e diretor executivo. É professor no Colégio Santa Maria Minas, na educação básica. Damos as boas-vindas ao nosso convidado e agradecemos desde já por aceitar o convite e enriquecer a nossa aula com a sua presença. Professor, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Kátia. Obrigado a todos. Que alegria estar aqui, né, com pessoas tão sábias, tão conhecedoras já do assunto e que estão querendo cada vez mais trocar ideias, reconhecer a vontade ou o espírito dessa liderança, não é? Que bom nós podermos dialogar sobre esse assunto. Eu começo pensando o seguinte: eu tinha até pensado, Kátia, em trazer uma brincadeira antiga, que era a brincadeira de onde está o Wally. Não sei se alguns aqui devem se lembrar dessa brincadeira, né? E que eu pelo menos eu passava horas e horas procurando em determinadas situações o Wally dentro daquela conjunto de pessoas que estava ali. E quando eu pensei nessa brincadeira, eu pensei pelo seguinte: muitas vezes nós procuramos o propósito de liderança em várias pessoas, sendo que nós carregamos algo que é inerente de nós, essa proposta de liderar em determinada ação, em determinada situação, ou em determinada necessidade que é colocada para cada um de nós. E aí, se a gente pudesse pensar nessa pequena brincadeira, é pensar onde nós estamos buscando o propósito dessa liderança. O que nós estamos fazendo com o propósito, com a nossa liderança? E onde nós queremos aplicá-la? E aí me veio uma outra questão, como você disse aí, além de atuar como o gestor, eu também fui um educando dessa instituição que eu falei que eu fui gestor. E depois disso eu cheguei a ser militar da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, durante 4 anos. E nesse período, a gente vai aprendendo que o liderar, ele é uma construção, ele vai acontecendo a partir do momento que a gente vai vendo determinadas situações, aprendendo com essas situações, errando nessas situações, e ainda assim fazendo e buscando acertos na nossa vida cotidiana. Nessa proposta, eu lembrava também de uma história dentro dessa instituição. Eu, juntamente com outras 4 pessoas, nós liderávamos uma grande equipe, e eu era da parte da coordenação pedagógico-pastoral. E a equipe estava indo muito bem, desenvolvendo seus trabalhos, e, de repente, uma outra coordenação foi chamada a atenção por que não estava conseguindo desempenhar tão bem o seu papel, porque a equipe não seguia e tudo mais. E essa pessoa virou e falou assim: olha, eu tento fazer como o Willer está fazendo, e eu não consigo, de repente, fazer com que a minha equipe aqui ela desenvolva tão bem as ações. A minha gestão maior, o diretor na época me chamou e falou assim: Willer, como é que você faz? O que está acontecendo? Eu falei assim: olha, a primeira coisa é a gente aprender que não adianta eu querer copiar o outro. Eu tive muitos aprendizados enquanto liderança. Eu tive muitos aprendizados e erros para conseguir fazer esse caminho de liderança. Desenvolvi algumas competências, outras estão desenvolvendo ainda, e a partir daí eu comecei a dialogar com ele. Falei assim: olha, siga o seu coração,
siga a sua proposta de vida, siga aquilo que você tem de intuição também. Muitas vezes nós precisamos usar dessa intuição, daquilo que nós temos enquanto conhecedores, não querendo imitar o outro, não querendo fazer da mesma forma que A, B ou C desenvolveram as suas competências, as suas habilidades, as suas qualidades. Até porque se fosse assim, a IA, ela hoje ela coloca um punhado de coisas assim que estão muito fáceis da gente ir copiando e fazendo a cada momento, né? Se for para copiar, então nós não precisaríamos de um líder, a gente teria aí um modelo único de liderança. E aí eu abro um parênteses aqui, que quando estava fazendo um outro curso que eu fiz também, eu não citei, mas de gestão empreendedora, e nesse curso que eu fiz, eu tive uma aula com doutores ligados a essa perspectiva do RH, das lideranças e tudo mais. Então, ele trouxe assim vários. Antigamente, a escola apresentava: olha, tem o líder A, o líder B, o líder X, o líder Z, e coisa e tal. Apresentava vários aspectos. E aí eu me perguntava assim: e aí, qual líder que eu sou? Porque eles faziam essa pergunta para a gente: que tipo de liderança que você tem? Uma liderança impositiva, uma liderança positiva? E eles iam sinalizando, que eu nem me lembro mais quantas lideranças eram. E, de repente, quando eu tive uma aula depois, na sequência desse curso, dessa pós-graduação, e a outra professora ela falava assim: olha, vocês tiveram aula lá de liderança, de RH, vocês tiveram aula para falar do papel do líder, que tem que ser. De repente, ela virou e falou assim: ela estava dando uma aula de contabilidade, de gestão de recursos financeiros. E ela virou para a gente e falou assim: esquece tudo que vocês aprenderam lá. Esqueça isso. Porque agora quem é que o verdadeiro líder vai aparecer? É na necessidade do dinheiro das empresas que vocês vão colocar. E eu discuti com aquela professora e falei assim: não, mas não é possível, que tudo que eu aprendi está errado. Eu sei que nós precisamos dessa questão financeira na nossa vida. Mas para a gente conseguir isso, a gente tem que ter um outro propósito, senão teria um cargo e simplesmente estaria resolvido toda a questão. Não é isso que se propõe, né? E aí eu começo a pensar das dicas de leituras que nós tivemos, que são muito interessantes, né? Quando a gente começa a pensar assim, nas 21 indispensáveis qualidades de um líder, eu começo a pensar como que a gente pode desenvolver essa liderança com grande propósito e impactar realmente a vida das pessoas. Eu penso como que a gente pode defender, assim como na literatura foi defendido, a questão de não estar apenas ligado na posição que nós assumimos, apenas de não estar ligado ao lugar que nós ocupamos, mas ao caráter que nós temos, as nossas atitudes, aquilo que nós desenvolvemos. E eu fiquei pensando como que, para a gente ser um líder, e aí na leitura ela vai me reafirmar isso, ela vai trazer para a gente que um líder ele precisa ser muito eficaz para aprender a cultivar as pessoas, a cultivar o lugar onde ele está andando, principalmente com caráter, carisma, comprometimento, a questão da comunicação, que a gente não pode esquecer, foco, iniciativa e visão. Eu não sei o que vocês pensam. É difícil a gente encontrar isso todo momento, porque agora uma coisa não pode faltar: o caráter. Uma coisa não pode faltar: o carisma. Outra coisa que não pode faltar é o comprometimento. A comunicação, às vezes, a gente vai estar mais tímido em determinado momento, mas mesmo assim a gente vai ter que utilizar das tecnologias, de outras formas de comunicação e assumir a iniciativa. E aí, quando eu estava lendo o livro mais uma vez, eu estava lembrando de algumas situações que eu vivi também na minha vida. Foi quando, em determinado momento, alguém falava assim: que nós temos que preparar a nossa equipe, que nós temos que ajudar eles a crescerem e tudo mais. E um amigo meu, que era gestor também, levantou a mão e falou assim: mas quem vai cuidar da gente?
Quem é que vai cuidar desse líder que está aqui? E eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, gente, de fato, é uma carga grande que um líder ele tem, mas o que diferencia nesse nosso propósito, nesse nosso papel de liderança, é a capacidade que nós temos justamente de desenvolver algumas habilidades que é lidar com essas pressões diárias que nós temos. Não sei se vocês viram recentemente, foi hoje, se não me engano, uma escola aqui de Belo Horizonte que um aluno agrediu uma professora. Quando a gente está num grupo de direito na escola, né, um aluno, ele simplesmente parece que ele surtou ali naquele momento e agrediu a professora, jogou aquela professora no chão, e aí eu fiquei olhando aquela imagem assim, um pouco assustado, porque a gente também que está na escola, a gente fica pensando assim, nossa, e se fosse comigo, o que eu faria? Eu falo com vocês, assim, eu não sei dizer, porque vai muito do momento que a gente está vivendo ali. E com certeza, naquele momento que aquela professora caiu no chão, na cabeça dela veio um punhado de pensamentos que ela deveria ter feito, ou como ela deveria ter se preparado para lidar com essa situação, ou para evitar que essa situação acontecesse. Então, nesse processo de liderança, a gente tem que entender que nós temos que ter qualidades assim bem definidas, claras, né? A gente precisa aprender a demonstrar com a nossa prática, com a nossa reflexão, com o nosso cotidiano, nosso dia a dia, como que nós podemos transformar vidas, né? É por isso que a gente trabalha nesse desenvolvimento contínuo. Não tem como parar, não tem como não fazer uma leitura, não tem como buscar informação, porque a liderança começa dentro de cada um de nós. Se nós fizéssemos um exercício aqui simples, quando você era lá criança ainda, tem alguns aqui que ainda o são, né? No sentido assim de são bem novos, né? Eu falo sempre. Quando a gente começa a fazer, lembra do primeiro momento que você exerceu a liderança? Uma brincadeira dentro da escola. Algumas pessoas sentiram receio, sentiram medo naquele momento ali, mas tiveram que ter iniciativa, tiveram que assumir um papel, até para, mesmo que não fosse constante, mas temporário, para conseguir resolver um conflito, para conseguir caminhar numa decisão, para conseguir dar passos adiante, mesmo com o medo que muitas vezes é posto na nossa frente, porque não é fácil esse papel, né? Mas a gente tem e vai entendendo que essa forma da gente compreender a liderança vai trazendo mais disciplina para cada um de nós, vai trazendo também o desenvolvimento de valores e a capacidade daquilo que na próxima referência a gente tem, que é de servir aos outros, de promover e cuidar dos outros. O serviço, liderar não é ocupar, não é mandar, não é assumir-se, mas estar a serviço, né? Eu me lembro, estava conversando com o doutor Luiz Hernandes, estava lembrando de algumas questões lá nessa instituição que eu trabalhei. A gente trabalhava com situações diversas em que tínhamos que dar alguns encaminhamentos para o mercado de trabalho, com situações de famílias em situação de vulnerabilidade social extrema. Pessoas que muitas vezes não tinham um lugar onde morar. Eu me lembro de um jovem que nós atendemos, que ele morava debaixo do viaduto. E hoje, quando eu converso com ele me fala assim, nossa, se não fosse aquela oportunidade, aquele olhar que vocês tiveram, e o entendimento de que eu poderia ter um lugar, e eu poderia conseguir algo, talvez eu ainda estaria vivendo na rua com a minha mãe, com meus irmãos. E ele chegava lá para fazer um curso com a gente, é difícil dizer assim, né? Com aquele odor ainda
da lenha, sabe? Porque ele morava, ele tinha que esquentar água ali, chegava limpinho, coisa e tal, mas os outros colegas viviam falando com ele assim: nossa, que cheiro diferente, que situação diferente que a gente tem aqui, Willer. Como é que é isso? Eu falei assim: olha, nada que é diferente. Nenhum de nós somos iguais. É na diferença que a gente vai construir um mundo melhor. E ser líder é isso. É entender as diferenças, ainda mais hoje quando a gente fala de tantas gerações, né? É entender essas diferenças para conseguirmos alcançar um lugar melhor para, primeiro, nós também vivermos, e segundo, para oferecer um lugar melhor para que os outros possam viver e conviver também. E hoje, quando eu tenho ele nas minhas redes sociais, e ele faz um trabalho também que é de replicar esse entendimento. Então, assim, quando você é o líder, você não precisa falar, faça como eu fiz. A pessoa acaba entendendo a possibilidade de replicar aquilo que ela foi aprendendo nessa jornada, como vai ser apresentado para nós nas nossas leituras, né? Você queria falar alguma coisa, Kátia? Tá. E aí eu fico pensando, nós que estamos aqui vivendo, a gente faz uma leitura. O caráter para o líder ele tem que ser a base da nossa caminhada. Mas é a única base? Não. Quando eu penso em caráter, eu penso na base da confiança. Vamos pensar que a maioria ou todos aqui são da área jurídica, né? Correto? Quando a gente começa a pensar isso, no meio jurídico, a integridade ela é inegociável, né? Um advogado com caráter sólido, ele vai atrair respeito, vai atrair mais do que clientes, ele vai atrair esse respeito, ele vai ser compreendido como uma pessoa a ser seguida, porque ele tem esse caráter com ele. Ele vai ter carisma, não é sobre a gente ser simpático, né? Porque muitas vezes na profissão que a gente exerce, em todas elas, não é sobre ser simpático, mas fazer os outros sentirem-se valorizados, fazer os outros perceberem que eu tenho uma conexão com essa pessoa, eu tenho uma conexão com meus colegas de escola, eu tenho uma conexão com meus colegas professores, eu tenho uma conexão com os familiares dos meus alunos, eu tenho uma conexão, no caso de vocês, com juízes, com clientes, né? Ou seja, compreender que eu preciso ter esse carisma de me envolver no processo. No caso, nós que somos professores, o carisma também vai de ter paixão por aquilo que nós estamos fazendo. No caso de vocês, é a mesma coisa, ter paixão por aquilo que a gente está desenvolvendo, como que a gente está trabalhando. E ter um comprometimento, né, turma? Se eu não tenho compromisso, eu não vou demonstrar que eu estou dedicando a determinada situação, que eu não estou aberto àquilo que está acontecendo. Eu tenho que ter princípios. Eu não posso desistir daquilo que eu estou caminhando. Imaginem vocês. Certa vez um jovem, eu vou trazer alguns exemplos assim, pessoal, porque da experiência de liderança me tocava muito a questão da relação com família, com educadores, com educandos e, sobretudo, com situações. Um jovem, ele vivia, vocês devem conhecer algum caso assim, mas um jovem, ele vivia numa família totalmente sem um esquema comum que a gente vai dizer assim, né? A mãe cuidava dele, mais de 7 filhos, o pai tinha saído de casa, e eles, para sobreviverem, eles viviam fazendo coleta de recicláveis. Naquela época a gente falava, catando latinha na rua mesmo. Ele vivia nessa posição, e como nós tínhamos esse trabalho todo de um olhar para a vulnerabilidade, quando ele completou a idade de ser um adolescente aprendiz, nós convocamos ele para estar com a gente. Nós fomos atrás, junto com a comunidade, né? E aí ele foi com a gente, e ele chegou aí para uma instituição, que é até o Tribunal Regional Eleitoral, e trabalhava lá. Só que, vocês imaginam, uma pessoa que estava acostumada numa comunidade,
sem regras, sem normas, sem leis, sem nada. De repente, ele ir para um lugar que precisava cumprir um horário, precisava cumprir normas, precisava obedecer pessoas. Como é que ele ia trabalhar isso? E o grande papel foi a gente assumir o comprometimento, não só nosso enquanto instituição, mas aquela instituição lá também. Ou seja, a parceria que foi sendo criada, porque eles acreditavam no nosso trabalho e acreditavam também que a gente estava colocando uma pessoa ali que estava necessitando. Esse menino, então, nós conseguimos fazer ele cumprir o contrato dele, ele ser admitido e tudo mais. E, como de praxe, tem pessoas que passam pela nossa vida e a gente vai ter o contato, muitas vezes, só, né, sobretudo na educação, né? Porque na educação, nosso trabalho, ele não é um trabalho que os resultados são colhidos imediatamente. Às vezes vai demorar tempos para a gente entender e compreender aquilo que nós plantamos. Mas, enfim, passaram-se aí quase 10 anos, né? Ele já com ele começou com 14 anos, saiu com 18, com 27, 28 anos. Teve um dia que eu estava lá no pátio lá, e de repente, Willer, tem um jovem aqui querendo falar com você. O Dr. Luiz Hernandes até sabe dessa história que eu contei para eles e para os meninos. E aí, esse menino chega segurando um capacete com a namorada dele, muito nervoso. E ele, de repente, ele para perto da gente, olha, estou querendo falar com você, Willer, estou querendo falar com você, Sandra. Chamou, éramos dois na equipe, estou precisando conversar com vocês. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu estava na minha casa. Para resumir a história, ele cometeu um homicídio. Caso grave. E ele me perguntava para a gente assim, e aí? O que eu tenho que fazer agora? Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer, a gente vai ter que arrumar, aí eu lembrei, arrumar um advogado, para que você possa ter o direito da defesa. Não sei nem se são esses os termos que eu uso, mas eu falei assim com ele, olha, a gente precisa ter você precisa arrumar um advogado. Mas eu não tenho dinheiro para pagar, como vai ser? Aí eu lembrei imediatamente. Aí é que tem essa articulação, né? Essa comunicação que a gente tem que desenvolver. Eu lembrei de um outro ex-educando que viveu uma trajetória de rua, hoje está na OAB também. Eu falei com ele assim, liguei para ele, falei, meu amigo, estou com essa situação aqui e tudo mais. William, ó, vamos fazer o seguinte, estou indo para aí agora, vamos encontrar com ele e a gente vai na delegacia, a gente vai dar um encaminhamento no processo. E ele foi lá. Para resumir a história, o menino ele tinha cometido homicídio em defesa própria. A irmã dele estava sendo violentada pelo companheiro dela. Então ele não aguentou ver aquilo, como ele não aguentava ver a situação da mãe dele há muito tempo, ele tomou a decisão na hora, segundo ele, sem intenção, e foi entendido então que era legítima defesa, e ele foi libertado daquilo. E aí, vejam só vocês como que são as coisas. Naquele momento, ele voltou, depois de ter todo o processo já, ele voltou, o advogado também foi lá com ele, conversando comigo, e ele falava assim, nossa, que legal que é perceber como que vocês conhecem a gente e fazem tudo por nós. Mesmo a gente tendo sumido muito tempo. Ou seja, mostrar esse comprometimento com a pessoa. É mostrar que você não está ali simplesmente para ofertar um serviço e esquecer ele no futuro. É dar continuidade nesse serviço, mesmo que não seja aquela sequenciado. E aí o que é mais interessante, teve um dia que eu já estava aqui no meu condomínio, passaram-se 1 ano, 2 anos, de repente eu vejo um jovem vindo e gritando meu nome, William, todo sujo de branco, parece que ele estava mexendo com gesso. Ele foi, me deu um abraço. A minha esposa tomou um susto assim. Falei, quem que é esse, William? Ele está vindo para o seu lado. Aí eu falei assim, esse aí, falei o nome dele. Essa marca aqui é a marca da vida, é a marca
que a gente tem é a marca de um fruto que eu estou colhendo também, né? E isso é muito interessante, que mostra, assim como é citado no livro, a competência de cada um de nós, como que nós vamos desenvolvendo, ou seja, a gente vai começando a dominar não só conteúdos, mas dominar também aquilo que a gente tem como que faz parte dessa excelência contínua. É defender, ter coragem para defender, ter coragem para. Enquanto todos diziam assim, nossa, como que você conseguiu atender aquele menino? Ele fez isso, ele fez. É ter coragem. É ter coragem para enfrentar os problemas, é ter coragem para estar diante dessa situação, ser justo, né? Saber defender, tomar uma decisão difícil com ética e coragem. Tomar uma decisão difícil com ética e coragem. Ser líder também é isso. Que é muito fácil a gente pensar que tudo vai ser fácil. Ser líder. Porque tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu mando, você obedece. Isso não é liderança, é posição. Posição de eu mando, você obedece, eu tenho poder. O ser líder, ele exige essa ética e essa coragem. Existe também o discernimento, né? Nem tudo que posso me convém, assim, ditado, né? Mais do que conhecimento é saber como agir e como agir. Negociar, né? E vocês mais do que ninguém sabem a questão dos julgamentos, né? É a negociação, essa arte de negociar. Ser líder é fazer e ter esse papel de negociar, de assumir esse lado assim de trazer uma proposta amiga e acolhedora para as pessoas. No nosso livro, aquele que nós utilizamos para leitura, essa questão das 21 lições básicas, tem uma frase que é muito interessante que é apresentada, e ela traz para nós uma ideia justamente que liderança é influência, nada mais, nada menos. Liderança é influência, nada mais, nada menos. Eu diria, aí nesse ponto eu discordo, que liderança é tudo isso e tudo mais. É influência e muito mais do que isso, né? E aí, quando eu começo a pensar isso, eu falo porque muitas vezes a gente entende o foco como algo assim, naquele momento só. Não, a gente se preocupar, se importar com as pessoas que nós estamos juntos com eles. O foco está voltado para essa importância de cada um no processo, essa importância de cada situação nesse processo. A gente também entender, olha só, generosidade. Eu estava pensando aqui, esse jovem ele foi generoso comigo, mas é porque eu também demonstrei para ele a generosidade da acolhida, da escuta, né? A iniciativa de propor para ele algo que era interessante. Então, eu poderia trazer N situações aqui, eu já trouxe assim, vários elementos que o livro apresenta para nós, que fala da paixão, da atitude positiva, de relacionamentos, de responsabilidades que nós devemos ter, de segurança, né? Porque a gente precisa transmitir segurança, conhecimento e postura. A postura, o conhecimento, essa segurança são cruciais. Imagina você chegar lá para quando criança ainda na escola, uma professora falou comigo assim: quem que é o representante de turma? Não tinha representante de turma. E aí a gente que está em sala de aula, a gente tem muito isso, né? Então, você vai ser o representante de turma. Eu vou lá na sala dos professores e quando eu voltar, a sala tem que estar bonitinha. Aí me escolheu. Naquele momento que ela me escolheu, eu me tremi todinho. Epa, peraí. E não foi à toa. Eu comecei a anotar o nome dos meninos que estavam lá fazendo bagunça. E quando eu estava anotando, a bagunça só aumentava. E quando ela chegou na sala, eu estava caído lá no chão, que punhado de menino em cima de mim. Ela, Weiler, o que está acontecendo aqui? Eu falei que você tinha que tomar conta da turma. Eu falei assim, eu não sei nem tomar conta de mim, ô professora. E aí é um fato. Naquela época eu não conseguia. Então, colocar para as crianças assim um papel de responsabilidade, porque
É incrível, gente. Eu faço sempre essa experiência com os meus sexto, sétimo, oitavo, nono anos, falando assim, tem um livro que é muito legal da gente ler também, as, as 7 maneiras de um líder eficiente, alguma coisa assim, que ele vai trazer para nós a ideia de liderança. É até um programa utilizado que é o Líder em Mim. E eu perguntava para os meninos assim: quem é líder aqui? É incrível como as crianças, os adolescentes dizem: o líder é o professor, o líder é a diretora, o líder é o coordenador. Em alguma idade, na idade da gente não consegue perceber é isso mesmo, doutor Luiz Hernandes, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse livro ele traz uma proposta que é mostrar que todos nós temos algum tipo de liderança que nós carregamos conosco. E aí é interessante que como é um livro voltado também, eu utilizei muito na escola para dizer para os meninos o seguinte: olha, o professor é um dos líderes, mas vocês têm uma liderança aqui. Quem é que é o líder na hora de organizar a bagunça da sala de aula? Aí você fala assim: professor, isso é liderança? Eu falei: você está fazendo uma bagunça aqui, alguém está chamando para isso. Se você segue um líder, é porque ele está tendo uma maneira de envolver você nessa proposta. Então, essa pessoa é um líder. Quem que é o líder de chamar para um jogo de futebol? Então, é perceber as habilidades que nós temos de liderança e, a partir daí, desenvolver essa paixão que é contagiante de cuidar, né? E inspirar quem está ao nosso redor. Se nós conseguirmos ter esse processo de inspiração, a gente vai andar muito bem, né? Por isso que nós, enquanto líderes, nós precisamos de ter também a questão da autodisciplina, e aí a gente caminhando assim para uma proposta assim da liderança, que eu chamo assim como um processo, não como um ponto de chegada. Eu vou compreender que essa visão que a gente tem que ter de enxergar além do caso, enxergar além da situação, é antecipar aquilo que pode provocar alguma mudança no comportamento das pessoas. Pode provocar alguma mudança na forma que as pessoas agirão ou terão em retorno às nossas ações. Essa antecipação, essa visão, a gente precisa ter, né? E quando eu fico pensando, quando eu li pela primeira vez o livro O Monge Executivo, foi interessante que eu estava pensando o seguinte: eu, como vivi muito tempo na igreja, aí tem os trabalhos voluntários também na igreja, fui catequista, isso, daquilo, coisa e tal. Eu fiquei pensando assim: nossa, quanta coisa a gente faz e assume sem ter um cuidado e uma preparação, né? E aí a gente já vai fazendo uma atividade, já vai assumindo algo sem estar pronto para aquilo. E aí eu li o livro, eu fiquei pensando assim: olha, se a gente recordar dessa leitura, eu recordando essa leitura, para pensar nessa palestra, eu estava pensando, o monge executivo não é sobre o monge, né? O monge executivo não é só sobre o monge ou só sobre o executivo, é sobre um conjunto de ações. O monge executivo é também de uma pessoa que está passando por uma crise e está querendo assim, um modelo. Eu quero me encontrar, eu quero achar um lugar para me resolver. Está tudo errado na minha vida. Ou seja, eu tenho que aprender com meus erros. Percebe a conexão entre esses dois materiais que nós tivemos como leitura? Vai falar justamente disso. De um lado mais assim, de um conto que vai mostrando para a gente assim, não é o lugar que você está, mas é o papel que você quer assumir. Não é o lugar que você está aprendendo, mas o papel que você, a consciência dos seus hábitos, aquilo que você está tendo, porque a partir daí você vai assumindo essa liderança servidora que é proposto e que, querendo ou não, nós vamos desenvolvendo no dia a dia. Logicamente, tem ali muito de narrativas, de ficção. Eu estava lembrando desse livro aqui também, depois de fazer a leitura, estava lembrando desse livro, De Volta ao Mosteiro. O monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe. A sequência do monge e o executivo, né?
E quando eu estava vendo as minhas marcações aqui da época que eu li, eu fiquei pensando assim, uma delas que chama muita atenção é que no momento de crise, diz assim, quando escrita em chinês, a palavra crise compõe-se de dois caracteres. Um representa perigo e o outro oportunidade. E aí no capítulo ele vai trazendo assim, liderança, e aí ele coloca 14 pontos para liderança. Isso nesse livro aqui. Dentre eles, ele fala de liderança a partir, inclusive ele vai citar aqui, olha, compromisso, responsabilidade, mas ele cita também as palmadas, as chamadas de atenção, né? A forma como a gente vai tratando esse assunto. E o monge executivo, ele vai trabalhar muito, e assim como eu penso que eu procuro desenvolver, é a questão em valores. Ser uma pessoa que respeita os outros, primeiro eu tenho que me respeitar para poder respeitar os outros. Ser uma pessoa, com certeza que você tem muitos valores. Que valores são esses que você tem na sua vida? Você está colocando esses valores em evidência? A gente precisa começar a pensar também no respeito que você tem, no seu caráter, como que você vai trabalhando isso na sua vida, pensando em tudo aquilo que você busca. Um educador, certa vez, me parou e falou assim, Willer, me fala aqui, você não fica nervoso com a gente, não? Se hoje eu acho que está nervoso, porque teve uma reunião que eu estava falando com eles lá e tinha que cumprir um prazo. E nesse prazo que tinha que ser cumprido, eu estava sendo cobrado do alto e eu tinha que pedir retorno dos colegas que estavam comigo. E a pessoa fala, mas qual que é o prazo que eu tenho? Eu falei, imediatamente. A minha forma de mostrar que eles me entenderam como nervoso quando eu falei assim, olha, imediatamente. Porque eu estava acostumado a citar uma data, falar isso, falar aquilo. Quando eu falei assim, imediatamente. A pessoa repetiu 2, 3 vezes. Mas qual que é o prazo? Qual que é o prazo? É imediatamente. O que você não está entendendo? Quando eu falo imediatamente, não é para ontem, não é para amanhã, é para agora. E aí ela falou assim, William, aí a menina me perguntou assim, William, você está nervoso com a gente? Eu falei, não, de forma alguma. O que eu quero é que vocês entendam a necessidade de cumprir, a responsabilidade que nós temos aqui. Cada um de vocês tem como líderes também daquele processo que você está executando, daquela situação, daquela parte. Quando a gente começa a pensar isso, a gente começa a entender que a gente vai exercendo também essa influência. E aquele educador depois chega perto de mim, eu saí dessa instituição já faz algum tempo, né, fui trilhar outros caminhos, e quando eu saí dessa instituição, ela falou assim, Willer, eu até hoje não consegui encontrar um chefe, ela fala assim, um chefe, né, tão líder quanto você era. Falei, ainda bem, pelo amor de Deus, eu estava morrendo de medo de você me chamar de chefe, porque apesar de o cargo ele ser o chefe, ser o coordenador, ser o diretor executivo e tudo mais, eu queria muito mais ajudá-los a perceber que a gente poderia influenciar as pessoas com as nossas atitudes. A gente poderia influenciar e pode influenciar as pessoas com aquilo que nós estamos fazendo, com a forma que nós estamos desenvolvendo. E aí a gente poderia citar N situações aqui dessa liderança servidora, mas uma me chama muita atenção, que deve ser conhecida de muitos aqui, que é o chamado amor ágape. Quando eu falo do amor ágape, eu não estou falando nada mais do que paciência, do que bondade, do que humildade. Eu consigo ser humilde, eu consigo ser paciente, do que honestidade, do que perdoar, do que ter compromisso, do que saber respeitar as pessoas. E aí, quando eu estou trabalhando essa perspectiva do amor ágape, eu estou colocando em prática uma questão assim que é o amor não como uma exigência apenas, mas também como uma opção.
é uma exigência, mas também uma opção de seguir esse caminho de cuidado com o outro. O amor nada mais é, nesse caso que é colocado aqui, como um exemplo claro que a gente tem que saber fazer boas escolhas na vida. Essas boas escolhas vão sempre estar ligadas àquilo que nós temos de empatia uns com os outros, de cuidado uns com os outros. E muitas vezes a gente faz uma diferenciação, que já falei aqui, entre poder e influência. Em determinado lugar, a gente vai exercer o poder. Mas eu preciso muito mais do que ter o poder, é ter a autoridade. No sentido de que poder, ele é aquela coisa assim que vai inspirar medo nas pessoas, sabe? E a gente está vendo muitos líderes assim nesse caso hoje em dia, estão inspirando medo, e medo muitas vezes falando assim, olha, não faz isso senão vai acontecer X. Ao invés de inspirar respeito. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Vamos trabalhar dessa forma, talvez vai ser melhor. O poder, ele vem do cargo que você exerce. Quando aquela educadora fala assim, olha, você foi o chefe, ela falava do cargo. Mais líder que eu tive. Aí demonstrou o meu caráter. Dei trazer essa questão. Então, a importância do caráter é que vai moldando assim, as nossas atitudes, os nossos hábitos, né? Vai trazendo uma liderança que ela tem mais sustentabilidade, ela não é permeada assim, de rapidez, mas muito mais de responsabilidade, porque as pessoas começam a confiar em você. E eu acho que, para ir terminando também, né? Uma das coisas que eu estava pensando aqui é de... Esse curso foi muito interessante, gente. Um doutor e um mestre baianos, eles convocaram a equipe de gestores todas. Eram pessoas que administravam todas as instituições de São Paulo, Rio, Brasília, Goiás, né, Minas Gerais. Aí nós fomos reunidos ali naquela região ali de Cachoeira do Campo, em uma casa, um hotel. E aí veio o primeiro dia do nosso encontro de formação de lideranças, de líderes. E quando nós sentamos para fazer o encontro, sentamos todos em círculos, todos devidamente identificados, o mediador, assim como a Kátia o fez aqui, apresentou as pessoas que estavam ali, que doutor Fabrício, que a mestre, coisa e tal. E aí eles se apresentaram, eles falaram assim, olha, eu sou o doutor Fabrício, estou aqui para servir vocês e auxiliar naquilo que vocês necessitarem. A mestre também falou isso, eu sou mestre, estou aqui para auxiliar naquilo que vocês necessitam. E eles ficaram mudos. Eles ficaram mudos. E aí, os líderes que estavam ali, todos afoitos por fazerem, por acontecer, eles devem estar querendo que a gente se apresente. Aí começou, vamos nos apresentar. Aí terminou a apresentação, todo mundo ficou olhando entre si. Eles não vão falar nada, não. Porque dá essa ansiedade. E aí, os dois lá só observando. E aquilo foi passando um dia, 2 dias, a gente voltava para a sala, eles calados. Até que chegou o momento que chegou numa situação de estresse de quem estava sendo liderado, eu vi pessoas virando e falando assim, olha, eu vou embora daqui, estou perdendo meu tempo para nada, para ficar aqui, para não ter nada e coisa e tal. E aí eles entraram e falaram assim, gente, a liderança é sobre confiança, vocês têm que aprender a confiar naquilo que vocês estão desenvolvendo. Você confia no na forma como você está tratando as pessoas? Você confia de fato que as coisas podem ser diferentes? Você confia de fato que o seu serviço é um serviço de excelência? É uma prática constante da liderança? Você tem pessoas engajadas, cooperativas com você? Você consegue fazer isso? Porque liderar é engajar as pessoas. Eu acho incrível como pessoas, vocês citaram aqui algumas pessoas, conseguem engajar outros em uma ideia. Até então era uma ideia. Eu conheci o direito na escola, gente, lá no Salesiano, lá. Era uma ideia. Pequenas pessoas que iam fazer, e aquela ideia não conseguia ter um engajamento. Se não tiver alguém para ajudar nesse engajamento, e eu não estou falando só de quem está nesse papel de presidência, de coordenador e tudo mais, é do engajamento de todos que estão acreditando nessa ideia, estão acreditando nessa
nessa proposta. E aí vai conseguindo consolidar algo mais saudável de se viver, sem medo, com coragem realmente para colocar, vai colocando no nosso ambiente essa liderança, né? Essa liderança que vai se transformando numa liderança servidora. E aí fica uma pergunta para todos nós: como que eu posso aplicar a liderança servidora no meu ambiente? Como eu posso aplicar a liderança servidora no meu ambiente? Vamos pensar? Quais os ambientes que nós vivemos? Essa resposta eu não vou dar, não, porque eu tenho casa para exercer minha liderança servidora, eu tenho meu trabalho, eu tenho a sociedade, sabe? Eu tenho um mundo para exercer. Mas como que eu posso fazer isso? Algumas considerações, espero ter contribuído, espero que vocês também possam contribuir com a minha formação também. Porque ser líder é isso, é saber ouvir e saber ouvir. E ouvir mais uma vez. Obrigado a todos. Ai, muito agradecida, professor Willer. Nós estamos abertos, se alguém quiser fazer algum comentário, quiser compartilhar conosco algum Doutora Kátia, conhecimento. vamos fazer aquela foto, todo mundo. Eu fui até colocar a minha camisa oficial, troquei para ficar bonitinho. Todo mundo abrindo a câmera para a gente fazer aquela foto bonita do Direito na Escola. Professor Willer, manda sua rede social aí no chat, para o pessoal poder te marcar também. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Todo mundo pode abrir, que agora a gente está no Zoom, é mais fácil. Ô Luiz, o meu tá bloqueado. Alguém bloqueou, não consigo abrir. Como assim? Peraí, que eu já desbloqueei todo mundo. Deixa eu ver isso aqui. Não, aqui não tá bloqueado para mim, não. Mas tá aqui, ó. Não foi possível iniciar vídeo porque o host o encerrou. Ó, O meu tá escrito isso. Mas Meu também também tá abrindo, não. O meu também está bloqueado. era aí que eu vou um por Luiz, um. está agora bloqueando deu. todo mundo. Foi? Vamos cantar a musiquinha, gente. Tá Ai, ai, ai. bloqueado, tá bloqueado. Não, peraí, gente, desculpa. Eu apertei um botão aqui sem saber o que eu tava fazendo, mas deu Mas certo a gente está agora. te vendo. Só Isso. que eu não tô de camisa oficial, não, Ai, gente. não tem problema, não. Quem que não tá conseguindo abrir a câmera? Eu também estou bloqueada, Eu Magna. também estou bloqueada. Ah, Silvio Moreira, Sociedade de Advogados. desculpa. Eu Por que também que estou o meu Zoom bloqueada. tá aparecendo o nome do meu escritório, Luiz? Eu não manjo bem isso, não. Eu estou precisando fazer amizade com a galera jovem, Eu porque também. nós, os cinquentenários, a gente tem umas coisas que a gente não sabe. Isso é feio demais. É feio Até demais. sabe, viu? A gente até Agora deu sabe. certo. Olha, eu acho que agora Será deu certo possível? para todo mundo. Eu passo o maior vexame. Sabe como que eu estou fazendo para Deu palestra, não, para Luiz, levar eu ainda estou muito bloqueada. E aí? tecnologia? Eu levo um estagiário do escritório para me ajudar. Faz Isso é muito liderança bem, também, né? Hã? Isso é liderança também, envolver as pessoas nesse processo. Porque às vezes a gente não precisa também saber fazer tudo, não, né, gente? Eu penso assim também, como eu adoro andar rodeada de um tanto de gente, eu me dou bem com todo mundo que trabalha. Gente, quem está disponível hoje para fazer isso para mim? Eu, doutora, eu acho o máximo. Então vamos botar no brogadol. E aí, como eu sempre tenho estagiário comigo, aí eu sempre levo, vamos, gente, fazer foto, vamos fazer isso, aí todo mundo ajuda, né? E assim, Perfeito. como ajudam com boa Tô vontade, certo, pessoal? Tem alguém que ainda não conseguiu? eu tô bloqueada. Eu quem? Quem tá falando? Silva e Moreira Silvio Eu já Moreira. liberei, eu já liberei.
Pode abrir. Eu, Elis Luiz, estou bloqueado ainda. Ai, meu Deus! A pessoa que mais trabalha pelas mulheres. Magoei, hein, Luiz? Magoei. Não, foi sem querer. Aí É que a gente diz, sempre usa Fábio, Google Meet. Pronto, Hoje foi agora. um teste para ver se ele é melhor do que o outro. Mas vamos lá. Foto. Quem vai fazer o print bonito? Eu não vou me oferecer porque eu não sei como é que Vou faz. fazer um print aqui. Bora lá. 1, 2, 3 e. Eu acho que deu. Todo mundo pode fazer Gente, o seu aí também. a gente é muito lindo, né? Fala sério. Agora vamos para as perguntas, participações, Agora, comentários. onde é que nós vamos ver essa foto, No Luiz? Instagram do Direito na Escola e no grupo do WhatsApp que a gente está. Pois é, mas eu fiquei, meu rostinho ficou lá em cima, eu tô te vendo grandão aqui. É isso que eu Não, queria mas saber. a minha tela aparece todo mundo do mesmo tamanho. Você me viu de óculos aí? Ah? Eu gosto de aparecer na foto, que eu sou Aparecida. Então, doutora Kátia, a palavra é sua para fazer a moderação e encerrar a reunião no final. Obrigado. Gostaria de registrar a minha profunda gratidão ao professor Willer pelos valiosos conhecimentos compartilhados. Professor, foi muito enriquecedor. A construção do nosso saber é um processo contínuo. E as vivências como essas reforçam, né, o nosso compromisso com uma liderança ética, estratégica, orientada pelos valores, como nosso mestre, né, professor Willer falou, sobre a justiça e a responsabilidade. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes pela participação, pela escuta atenta e pela demonstração de interesse, né, em partilhar conosco desse momento, desse encontro em que nós nos unimos mais uma vez pelo propósito do direito na escola. Que possamos seguir juntos, fortalecendo os espaços de diálogo, diálogo qualificado, aprendizado e muito desenvolvimento. Muito obrigada a todos e até a próxima aula. Uma boa noite. Obrigada, professor, por tudo. boa noite. Eu que agradeço muito e lembrar sempre, né? Willer, será que que os- alguém quer fazer alguma pergunta? Será? Alguém quer? Só agradecer mesmo. Foi muito valiosa essa participação de hoje. Gostei muito. Obrigada. Ô, Luiz, eu gostaria, não é nenhuma pergunta, eu queria só fazer uma ponderação aqui, porque as suas palavras, Willy, para mim, foram palavras que elas massagearam meu ego, né? Muito mesmo, porque antes de ser advogada, eu sou professora por formação. Eu sou daquela época que a gente estudava magistério, a gente fazia matriz no stencil, rodava no mimeógrafo, e a educação sempre foi a menina dos meus olhos, né? Eu não nasci para ser advogada, eu me fiz advogada porque a coisa que eu mais gosto é ajudar as pessoas, e na advocacia eu me encontrei muito. Meu escritório parece mais uma instituição de caridade do que um escritório de advocacia, porque aqui, assim, eu recebo até cesta básica para poder levar para pessoas dos projetos que eu participo. E eu vejo o direito na escola como algo assim tão grande, tão grandioso e tão valioso para a sociedade, principalmente para as regiões periféricas, né? E eu venho de um momento que eu comecei a participar e conhecer o projeto tão sozinha e tão eu que comecei a ir para Belo Horizonte participar, que eu estou bem no interior. E assim, eu tive o privilégio de receber, né,
a nomeação para ser representante do direito na escola, e eu venho lendo, olhando tudo, e aí quando você falava daquele adolescente, né, que cometeu esse crime, eu fiquei pensando nas muitas crianças que eu alfabetizei, que hoje, assim, já tem 30 anos e até hoje me chama de tia, que chega no meu escritório e ainda me chamam de tia, e quando chega em uma audiência que eu estou fazendo alguma coisa, ora um favor, ora pagando, recebendo meus honorários por esse serviço, eu vejo eles separando a doutora Edilene da tia lá da escola, e o respeito, o valor, o amor que eles dispensam e dedica ao profissional professor. Isso é muito, mas muito grandioso, né? A gente é muito rico das coisas que o dinheiro não pode pagar, e eu acho que você sente isso diariamente, porque eu vi em você muita leveza e muita paz para poder falar de tudo isso que você falou, além do espírito de liderança, mas eu vi em você uma manifestação de amor, né? E o direito na escola é isso, é fazer o bem para o outro. E eu nunca me canso de agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar nesse projeto. Parabéns, parabéns pelo o trabalho que você fez com este jovem, né? E eu tenho certeza que você fez muito mais com muitos outros, né? Isso aí é só uma pontinha daquilo que você fez, e o direito na escola é isso, né? Eu vou dizer uma coisa. Em 2023 eu passei por uma situação muito complicada. Eu fiquei apagado por alguns segundos por causa de uma parada cardiorrespiratória. Eu agradeço muito de estar aqui, agradeço o Luiz Hernandes e várias pessoas. E uma coisa que eu aprendi e vi enquanto eu estava hospitalizado, eu fiquei 32 dias internado, desses 32 dias, 4 na UTI. E uma coisa que não me faltou foi o amor das pessoas que estavam comigo. E aí eu me lembrei aqui de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que no mundo não há mais fome de amor, não há mais fome de amor e reconhecimento do que de pão. A gente precisa de unir as duas coisas, né? A Madre Teresa Aham. de Calcutá é unir tudo isso, é unir o nosso trabalho, é unir essa força que a gente tem de liderança, de cuidado uns com os outros. E que bom que a gente pode e tem essa oportunidade de liderar e liderar com alegria. Porque se não tivermos alegria também, gente, nada mais vai ser. Por isso que eu falo, aplicar a liderança no meu ambiente, ela tem que ser cotidiana, ela tem que ser diariamente, eu tenho que pensar, cada segundo eu tenho que pensar nisso. Como que eu posso desenvolver? E muitas vezes eu me esqueço também. Acho que todos nós temos um momento que a gente tem, não, eu quero mais é ser liderado, eu quero mais é ser mandado, né? Mas a gente precisa desenvolver melhor nossa capacidade de liderança, né? Gente, muito obrigado mesmo. Se alguém gostaria de mais alguma pergunta, fala. Desculpa ter falado tanto, viu, gente? Foi ótimo, muito obrigado, viu? Aqui, eu É posso um só grande falar uma coisa prazer. aqui pro professor Deve. aí? Kátia, Sim, claro, por favor. ai, Espaço então, aberto para todos. eu achei bem bacana as coisas que ele falou, entendeu? Inclusive, ele trouxe, né, essa colocação que eu acho muito importante, né? Que liderar não é mandar, não é dar ordem, comando, né? Você ter autoridade, e eu acho assim, você realmente compartilhar as coisas. Eu entendo a liderança como um compartilhamento, alguma coisa que a gente pode, assim, se eu dou alguma coisa, eu também quero receber, né? Tem gente que confunde a liderança com tirania, com comando, que eu acho uma coisa, um aspecto muito negativo, e eu vi que ele trouxe esse aspecto de uma colaboração. Então, o que eu queria colocar é que assim, eu fiquei satisfeita com as palavras dele, porque realmente ele mostrou para a gente
que é uma construção em conjunto, né? A liderança é uma pessoa que vai ajudar ali na organização, mas ela vai reconhecer que cada um tem suas competências, né? E que merece, tem que ser valorizado. Então, achei muito legal a fala dele. Vocês estão de parabéns aí pela escolha, né? Do palestrante. Ai, muito agradecida pela participação. Se alguém tiver mais alguma colocação, o espaço está aberto. Fiquem à vontade. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer, então, pela participação, por continuarmos trilhando juntos, né, do propósito do direito na escola, pela presença, pelo tempo de vocês aqui, pela participação. E obrigada mesmo. Fica aqui o meu muito obrigada e até a próxima aula. Muito obrigada mais uma vez, professor Willer. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Abraço. Obrigada.